aqui agora ao vivo, nas nossas conexões cênicas, esperando o Danny Boy, o Daniel Pires entrar para a gente falar sobre o nosso tema de hoje, teatro político. O pessoal que vai entrando, sejam bem-vindos às nossas conexões cênicas. Hoje o nosso convidado é o Daniel. Se o Danielzinho já tiver entrado, entrou aí, Daniel? Isso, pede e solicita aí para entrar no vídeo. Cadê o Dani? Para a gente fazer a nossa conexão cênica de hoje, falar de teatro político, o que é o teatro político, as dramaturgias. Isso tem a ver um pouco com a linha de pesquisa do Dani. Cadê ele aqui, gente? Dani, será que o Dani sabe fazer as coisas? Aqui, transmitir ao vivo com o Daniel, eu pego ele aqui, não tem problema não. Ele demora, a gente entra nele aqui, o pessoal entrando. Isso, agora sim. Comecei virado. Dani, eu tô meio... Oi. Tá dando um eco. Tá dando eco? Deixa eu... Isso, uma coisa bem performática já. Teatro de manifestação, daqui a pouco a polícia e desce o porrete. Chegar para trás. Agora você tá conseguindo me ouvir tranquilo? Tô ouvindo. Ótimo, tava sem o fone aqui. Ó, o pessoal já tá, o seu fã-clube já tá aí, ó. Yaires de Castro, Olha, maravilhoso. O Evandro já pôs milhares de coraçõezinhos. seguimores. Os seguidores, né? Dani, prazer ter você na nossa conexão cênica, nas nossas conexões cênicas, para falar um pouco de teatro. É uma coisa engraçada. Se bem que se eu ficar, é bom que tampa a careca, né? Fica uma... né? Eu tô achando que eu vou arrumar uma outra maneira aqui. Deixa eu ficar... Aí melhorou, né? Agora eu tô aparecendo. Sim. Seu áudio tá dando uma pequena falha, mas Tá não sei se é falhando? pro pessoal. Se eu Às fico vezes, não sei. melhor ou não? Tá falhando ainda. Eu tenho que Às vezes colocar você pode colocar um fone. aqui, mas eu vou ter que colocar o fone de ouvido, porque estão falando sempre isso. Eu detesto o fone de ouvido, machuca minhas orelhas. Vamos lá. Oi, tá ouvindo agora? Cadê? Eu tô do lado certo? Agora Aqui, tá isso. excelente. Agora ficou bom? Isso. Ah, tá. Então, Dani, bem-vindo, sem cortes agora no áudio. Obrigado. Um prazer ter você na nossa live Conexões Cênicas aqui da Companhia Teatral Ops. Hoje a gente vai falar sobre o tema teatro político, né, que tem a ver com a sua linha de pesquisa também, né, do que, primeiro com a sua formação, sua graduação primeira, que é Ciências Sociais, né, e segundo com o que você está fazendo agora no mestrado, né, em Performances Culturais. Está especificamente um caso mais específico aqui em Goiás, mas ligado a uma questão que envolve basicamente todo o teatro nacional. É interessante que quando a gente, né, decidiu falar sobre esse tema tal, primeiro eu tentei convidar, sabe, eu queria fazer um tema desse, eu queria chamar o Evandro e o Lino juntos para dar bafo, sabe? Mas Ia seria ser. assim, Eu política, acho que você receberia religião, algumas denúncias aqui. aí seria política e religião se discute, sabe? Para eles ficarem brigando e saírem da live ao mesmo tempo, essa coisa muito engraçada. Mas agora falando sério, quando a gente definiu... Opa, eu tô caindo. Gente, essa coisa do fone de ouvido é horrível. O fone de ouvido é horrível porque o meu não fica. Né? Aí agora acho que vai ficar. Deixa eu colocar coisas apoiando aqui. Lembrei de um filme que falava, acho que um filme sobre Shakespeare. E aí tinha uma fala que o Shakespeare, ou a pessoa que era o Shakespeare no filme, que o filme discutia inclusive sobre a existência do próprio Shakespeare. E falava uma coisa sobre assim, todo teatro é político e todo artista tem alguma coisa importante para falar. E essa frase ficou marcada para mim, eu levo isso, eu também acredito que todo teatro é político e todo artista tem o que falar. Mas eu vou te apresentar primeiro, para quem não conhece o Daniel, como eu já citei, ele é cientista social, mestrando em performances culturais, ator, artista, já colaborou conosco na Companhia Teatral Ops no espetáculo Sonho de uma Noite de Verão. Ele é integrante da Indelicada Companhia Teatral, da qual eu também tenho orgulho de fazer parte, eu, João Bosco Amaral.
E agora entrevistando ele para falar sobre isso, né, sobre essa linha de pesquisa dele. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Dani, mais do que uma pergunta, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para falar quem é o Daniel, de onde vem o Daniel, como o Daniel teve contato com o teatro, com as artes cênicas de um modo geral. Obrigado, João, pelo convite, né, para estar aqui. Esse trabalho que a UPS está fazendo é muito importante, assim, para nós artistas, tá me mantendo produzindo de alguma forma também, né? Isso é muito bom, é muito um trabalho muito generoso mesmo. Bom, eu acho que o primeiro contato com o teatro, eu estava até revendo algumas memórias, a gente tem algumas coisas de criança, né, que acaba se lembrando. Então tinha muito essa vontade de estar em cena, apesar de não saber o que que aquilo significava, né? Aquela Uhum. vontade de ver novela, ver filme, estar ali de alguma forma. E essa vontade começou a se expressar melhor no ensino médio, na escola, quando eu participei de alguns festivais escolares, a gente fez alguns espetáculos, enfim. A gente ganhou um festival lá na escola e isso gerou uma empolgação muito grande, né? Só que aí eu fui percebendo que aquilo não era uma empolgação qualquer, era uma vontade de fazer aquilo mesmo, né? E aí, todo esse contexto de viver no interior, né, em Catalão, de não ter um teatro profissional ainda, fiz parte de um grupo que a gente tinha aqui, o Evandro, o Ricardo, Uhum. faziam parte também. E eu comecei com essa paixão, assim, pelo teatro. Mas em 2017 eu vou trabalhar na Fundação Cultural daqui de Catalão e voltei a reacender, né, essa chama, Uhum. assim, essa vontade. E fui aprovado no mestrado em performances culturais e vou para Goiânia. E aí, desde então, desde 2018, eu estou mais ligado e buscando ter o teatro como profissão, né? Que aí Uhum. já que é quando pega fogo mesmo. Você Uhum. vê que é aquilo que você quer e tal. E aí no mestrado, eu comecei ainda pesquisando, querendo pesquisar sobre música, porque eu tinha um TCC que eu juntei em ciências sociais, que eu gostava muito de pesquisar sobre esse período do regime militar, a questão da censura às artes. E aí eu fui seguindo mais para a área da música, só que eu vi que não era isso, né? Então, um dia eu estava no ônibus sentado, voltando de uma aula 10h30 da noite, e falei, não dá para eu pesquisar música, não sou da música, né? Era Uhum. maravilhoso, assim, uma pesquisa muito interessante. O Brandão chegou a me ajudar no início, falar sobre a questão dos festivais que tinham nos anos 60. E aí eu mirei mais pro teatro. E aí fiz uma mudança, assim, que Uhum. custa um preço um pouco caro você mudar de tema no mestrado, mas está valendo a pena, assim. Pesquisa que eu foco Uhum. sobre um grupo que atua bastante nos anos 70, né, em Goiânia, que é o Teatro Exercício, mas eu faço um panorama geral, assim. Então, teatro oficina, teatro de Uhum. arena, opinião estão muito presentes, assim, na minha pesquisa, né? Maravilha. É, então, quando a gente fala, né, eu acho que já entrou um pouquinho na próxima pergunta que eu quero fazer a você. Primeiro, agradecer, está entrando muita gente, Jaqueline Borges, Ricardo Mendes, Suzy Fiuza, Everson, Valéria, sejam todos bem-vindos. Nosso tema aqui hoje, nas nossas conexões cênicas, é teatro político. E aí, a Jana também mandando um alô, a cunhada, irmã da Sol, a Sol que está presente, Ricardo, Evandro, todo mundo. É, vamos então falar sobre duas coisas que primeiro eu fiz a brincadeira, mas é aquela história de que política não se discute, arte não se discute, religião não se discute, e aqui a gente vai discutir tudo, e acho que tudo tem que ser discutido. Melhor, a arte pensa que tudo precisa ser discutido, né? É um princípio da arte por tudo em debate. O que é política, né? E o que é teatro política, Dani? O teatro político, Dani, pra gente. O que seria esse teatro político? Eu acredito que política é o que permeia todas as relações, né? As relações humanas. Tudo que a gente produz é cultura, de alguma forma, e eu acho que política está presente em tudo isso. E o teatro eu vejo como uma forma de interação, não muito mais que uma forma de apresentação, que é essencialmente político, porque a gente fala muito, né, sobre o teatro ser algo permeável. Ele é permeado por todas as questões, tudo passa pelo teatro. E eu acho que é impossível você fazer um teatro que não seja político. Ele pode não ter essa intenção de ser politizado, de defender Uhum. claramente uma ideia, mas se colocar nesse espaço, né, é uma atitude política, né?
Uhum. independente do que está sendo tratado e tudo mais. E aí essa minha pesquisa esse tema que eu busquei é justamente de falar isso, como que parece que às vezes a gente voltou. Deu uma caída aqui. Voltei, tô vivo. Tô aqui. Teve algum maldito no meio de um Sim, feriado que me ligou agora. Provavelmente é alguém oferecendo plano ou fazendo cobrança. Mas é tô de alguém que não volta. queria falar de política dela. É, já cortou, já. Com certeza algum fascista. Tô entrando lá, liga lá. Sim. Mas é interessante isso. A gente fala, até no espetáculo que a gente fez, é o Mercúrio Retrógrado da Indelicada, a gente sofreu alguns. Ouviu gente gritando, gente de passeata que passava por ali. Por quê? Isso, sobre liberdade você não pode falar, você não pode falar sobre corpo, você não pode discutir nada, né? E o teatro ele Uhum, quebra isso. E eu acho que é esse interesse meu de estudar teatro e ditadura, teatro e censura, é muito isso, porque quando a gente fala por mais que a gente acredite, né? Ah, isso não é político. Quando você tem uma censura, aquilo se torna extremamente político. Então, uhum. no grupo mesmo que eu pesquiso, eles falam que chamaram Molière na sala do DOPS várias vezes. Molière já Uhum. morreu há quantos anos? Então, assim, são pessoas desentendidas que tentam ditar o que a gente deve fazer no teatro, o que a gente deve fazer na arte, né? Então, eu acho Uhum. extremamente político estar no teatro, sobreviver de arte, né? Uhum. Eu vejo assim, Dani, eu acho interessante, quando assim, eu te fiz uma pergunta, né, do teatro político. Primeiro que, assim, como você, eu até citei no início a frase, uma que é atribuída a Shakespeare, que eu não sei se é, eu acho que não é do Shakespeare, mas é um filme que eu também nem me lembro do filme, mas lembro dessa frase porque eu achei ela muito legal, essa que todo teatro é político e todo artista tem alguma coisa importante a falar. É que há uma diferença que as pessoas costumam ter uma grande confusão, e é onde a coisa fica chata, é que o teatro, uma coisa é política, outra coisa é politicagem. Por exemplo, quando a gente Sim. está falando de teatro político, é uma coisa, quando a gente fala de teatro partidário ou de teatro panfletário, nós estamos falando de coisas que estão falando sobre determinado tema específico, que levanta uma determinada bandeira, tal, que continua sendo político também, como qualquer outra forma de arte, mas em casos específicos ele levanta determinadas bandeiras. Não apenas discute, mas também levanta uma bandeira. Ele faz um debate, mas ele defende, né? Ele escolhe uma causa. Obviamente, a arte em outros campos, né, em outros momentos inclusive próximos do que nós estamos vivendo, ela acaba tendo essa relação de confrontamento, de debate, de enfrentamento direto com o momento, né? Porque existe o que as pessoas agora não chamam de censura, chamam de filtros, né? Que agora a É coisa o não. nome mais chique, né? Na verdade, é uma suavização até se chegar ao nome censura mesmo, né? Porque as pessoas, como estudaram, porque teve um pouco de estudo de história nos 30 anos de democracia, digamos assim, que nós tivemos, né? Dos poucos 30 anos dessa nossa redemocratização que a gente está sofrendo, inclusive, para tentar mantê-la, as pessoas têm uma certa aversão ao nome censura. Então, quando um governo que tem tendências fascistas, ele utiliza o nome filtro, ele está querendo sim dizer que, olha, a gente vai passar por uma coisa que, olha, precisa disso. E é muito grave, porque a nossa arte ela é basicamente muito dependente dos incentivos públicos, né? Então é uma coisa muito perigosa quando os principais incentivadores, e esses incentivos não é de boa vontade do governo, pelo contrário, porque é um direito constitucional do cidadão. Uma coisa que eu tenho batido muito aqui nas lives, Dani, porque as pessoas acham que não, o governo faz de boa vontade. Não, o governo ele tem por obrigação, que é um direito constitucional do cidadão, tanto da produção à cultura como do acesso a ela. E a maioria da população não tem produção e nem acesso à cultura. E essa é a questão mais grave que eu acho que a gente enfrenta. O, o Costa Evandro, nosso amigo Evandro de Costas, o Vânio de Costas, está aqui perguntando: João e Daniel, o teatro é político, mas o teatro é panfletário? Passa a pergunta para você. Eu falei um pouquinho, mas eu deixo você responder, Dani. Eu acho que você meio que já introduziu essa questão, né? Porque um teatro panfletário, por exemplo, nos anos 60, a gente tinha o Agitprop, né? O Uhum, Agitação e Propaganda, que ali o CPC chegou em Goiás, inclusive chegaram a fazer acho que em 63,
que onde um grupo de teatro ia no campo e pegava inclusive não atores, né? Uhum, E faziam algumas peças para discutir essa coisa da reforma agrária e tudo mais. uhum, Então existe uma diferença assim que eu acho que é clara quando eu quero defender uma ideia e aí entra a coisa, né, do partido também, as coisas que a gente fala. Será que o artista ele pode ter partido? Será que ele eu acredito que ele tem que estar além de todas essas coisas, né? Além de siglas, além de governos, enfim. Então eu acho que é isso. Acho que todo teatro é político, mas para ele ser panfletário já tem uma mudança, assim, bem de intenção mesmo, né? De objetivo. uhum. Aqui, o Carlos, o Brandão, João, dá um beijo no Guilherme. Daniel, dá um abraço em catalão. É Ah, Henrique, com Brandão. certeza. Brandão tá esquecendo o nome do neto dele. Brandão, o nome do seu neto é Henrique, viu? Mas eu vou dou muitos beijos no Henrique também, sem problema. Sim. Não sei quem que é o Guilherme, não, mas a gente dá um beijo no Guilherme também, porque nesse momento tá todo mundo precisando de tanto carinho, a gente com tanto distanciamento, com isolamento social, fica muito difícil mesmo, a gente fica mais sensível. A coisa do panfletário, eu acho que o panfletário ele pode ir para vários lugares, né? Quando a gente fala panfleto, a gente está falando Vários. novamente da ideia da bandeira. Eu posso levar a bandeira, nem sempre ela é só política no sentido que a gente, que é quando eu falo de política, é uma coisa muito, para mim, eu consigo ter uma visão de que ela é global, mas eu preciso ter cuidado porque as pessoas se confundem. É, não estou falando, quando eu falo política, eu falo dessa coisa global de que ela engloba todas as coisas. Mas o panfletário pode ir além disso. Ele pode fazer um panfletário contra aborto, a favor do aborto, ou, por exemplo, igual o Cris, que está aqui, o Cristiano Souza, pode ser um espetáculo que levanta uma bandeira LGBTQIA a LGBT. mais, por exemplo. Então, são coisas. E é claro que o termo panfletário ele acabou se tornando também pejorativo. Né? Quando a gente fala uma coisa panfletária, a gente tende a achar algo pejorativo, como se é chato, porque já tem uma bandeira. E não é necessariamente chato. Né? É outra coisa que a gente também precisa ter um cuidado, porque a gente tende a fazer essas confusões e temos que repensar um pouquinho nesses aspectos aí. Outra coisa é quando a gente volta para. Quando a gente fala muito do teatro político, a gente volta sempre nesses lugares, né? Que é o teatro feito na época da ditadura militar. Você citou aí o teatro exercício. É bom que eu falo, ditadura militar passa uma sirene. É o sinal, É o um sinal, presságio né? Assim, vem. é um sinal de que a coisa já estão vigiando a gente. Daqui a pouco passou. Ontem passou um helicóptero no meio da live. Foi uma loucura. Enfim, voltando para a nossa conversa. A gente está falando desse teatro. E o estado de Goiás teve, sim, né, um movimento artístico muito forte nesse período. Né? A música talvez seja um desses movimentos a nível nacional que ganhou muita força, mas tivemos grandes artistas. Né? Talvez, inclusive, através da experiência internacional que eu tive, Dani, o que mais as pessoas conhecem fora do Brasil, de teatro brasileiro, é Augusto Boal, que talvez seja o nome Sim. mais forte de teatro político brasileiro, digamos, né? Então, para a gente ver como é importante. E depois, no Brasil, o nome do Augusto Boal, principalmente dentro do meio acadêmico, ele sofre uma rejeição. Né? Ele tem uma coisa de, talvez seja panfletário, talvez é muito comunitário, ele tem uma rejeição Uhum. dentro do ambiente acadêmico. Jaqueline Borges está aqui. Quer dizer que não existe teatro que não seja político? Toda manifestação cultural é artística e política? E muita gente aqui falando do comentário, tentando corrigir, porque o Everson falou o nome do Henrique errado, virou Guilherme, né? E, inclusive o Guilherme, que não é Guilherme, é Henrique, está vindo aqui porque ele quer saber exatamente o que está acontecendo, que eu estou falando o nome dele errado. Mas vamos na pergunta da Jaqueline aí, Dani. Então não É, existe teatro eu, que não seja político? eu acho que ele se coloca como político, sabe? E é importante diferenciar mesmo do panfletário. Eu defendo isso, que todo teatro acaba por ser político, na sua execução mesmo. Não tem, Uhum, eu acredito assim, né? E claro que existiu muito esse teatro que tinha mais uma intenção, as coisas que eu falei da reforma agrária, né? Que era uma busca do CPC dos anos 60 uhum, e da música nacional popular, né? Ali, uhum. então.
acho que tem essa separação, mas eu acho que ele se impõe político, porque para começar ele começa impondo uma questão que é a necessidade da gente ter políticas públicas para que Uhum, o teatro, as atividades artísticas se realizem, né? E ali eu coloco, eu represento sempre uma questão que atravessa a sociedade, né? Então, hoje a gente consegue falar nos palcos, graças à luta de muitos, talvez isso deva muito a Abdias do Nascimento, inclusive, de poder falar de racismo, de poder falar de gente preta no teatro, né, uhum, de ter isso. Então, não tem como não ser político, essa ação uhum. é ultrapassada, né, por essa questão. Sim, sim. E assim, eu acho que também a gente precisa entender o conceito de política, né? Para separar essa questão partidária, panfletária, do que é a política. A política ela é basicamente presente em quase todos os nossos ambientes sociais. Né? Dentro da família, a gente faz política, né? Dentro do comércio, na arte. Então, a política ela é presente em todos os nossos ambientes. Ela vai além de eleições, ela vai além de partidos políticos, né? Então, quando a gente está falando disso, Jaqueline, nós estamos falando, sim, aí nesse caso, todas as manifestações culturais são também políticas, porque ela tem a ver com esse debate, com esse lugar de fala, com dar espaços a falas, dar espaço à discussão, à construção social, à construção cultural, à construção da identidade, né? Então, nesse E caso, olha a gente. que Hum, e olha que engraçado, né? Porque eu li um pouco sobre antes do Teatro Exercício e o Brandão é uma pessoa assim que eu amo em Goiânia porque ele me ajudou sempre nessas pesquisas, né? Eu não sou de Goiânia, eu sou de Catalão e aí fui buscando essas pessoas. E ele me falando, na verdade nem foi ele que me falou isso inicialmente, porque eu li que a Cici Pinheiro, que é uma atriz ali dos anos 50, né, de Goiânia, ela não defendia essa coisa do teatro político, então vamos juntar um partido e fazer. Ela dizia que não existe, se separava a arte e política. E aí o Brandão foi conversar comigo e falando das questões sobre ela ser mulher, que quando ela deu o primeiro beijo, né, no uhum, palco, ela foi tratada como prostituta, teve que ir embora de Goiânia. Ou seja, por mais que ela tivesse essa filosofia, né, de dizer, não, separa as duas coisas, o beijo que ela deu no palco do Cine Teatro Goiânia é extremamente político, né? Ela se uhum, coloca ali, né, como mulher, como atriz. uhum. Então, acho que é muito atravessado por essa questão. Com certeza, ou seja, um ato artístico torna-se um ato político porque ele ganha uma simbologia dentro da sociedade muito maior do que a simbologia da ficção, né? Por isso que o teatro, sim, político, e não só o teatro, a arte, ela é política porque ela acaba criando esse espaço, né, de dar dimensões muito maiores, né? Mesmo quando, inclusive, há espetáculos, claro, biográficos, há espetáculos documentais, né? O teatro documental também, ou o que o Evandro está falando, teatro experimental do negro. E ao falar de teatro, ao falar de política, eu não tenho como não tocar nesse ponto, nesse momento, onde nós temos grandes, né, manifestações acontecendo no mundo inteiro, onde uma das bases da manifestação é o movimento antirracista. E eu queria que você falasse, Dani, como cientista social, como sociólogo, como artista, né, como alguém que participa de ações, manifestações culturais também da arte negra, da cultura negra, o que você falasse também do papel do negro no teatro. Eu, por exemplo, eu sei e sinto falta da presença de artistas negros, e nós temos grandes nomes da arte negra em Goiás, mas eu acho que eles são poucos, deveriam ser mais, com certeza deveriam ter muito mais espaço. Eu já ouvi e vi relatos de artistas negros e artistas negras que tiveram dificuldades, por exemplo, com projetos culturais, que eles vão abrir conta em bancos e que, por serem negros, os gerentes não abrem conta no mesmo banco. Se chega eu, por exemplo, branco, vou lá abrir a conta, tudo bem, o senhor pode abrir a conta normal. Chega o mesmo artista com o mesmo aprovado no mesmo edital para abrir a conta, o banco não deixa, porque é negro. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é o artista negro, a artista negra dentro desse espaço, né, da arte, mesmo em Goiás, ou aí em Catalão, que tem um dos movimentos culturais mais fortes da cultura negra, que é a Congada, dentro do nosso estado, e como é a presença deles, o que precisa acontecer para que haja mais presença.
Eu diria que os negros estão na base da nossa cultura e da nossa arte, né? Acho que brasileira como um todo. Mas eles não estão nos nossos palcos, né? Raramente você vai ver um negro no palco do Teatro Goiânia, infelizmente, né? Então, eu acho que essa é uma questão que, assim, está sendo trabalhada porque a gente está tratando da ferida, né? De uns anos para cá a gente fala de racismo, a gente debate essa questão das religiões afro-brasileiras, que está muito presente. E um dos pontos interessantes é quando eu fui para o mestrado em performances, eu fiz uma disciplina que era performances negras, né? Era performances negras mesmo, no plural. E aí a gente aprendeu várias manifestações de dança, a disciplina era mais ligada à dança, mas sim, a gente falou sobre teatro experimental do negro e tal. E a Renata, que é uma grande professora, assim, ela falava muito disso, né? De como que a pessoa negra, a pessoa preta, ela tinha que se colocar na arte e conhecer, saber de onde ela vem, saber quais são as suas origens, né? Não só que o negro vai fazer uma questão de cultura popular, eu acho que ele tem que estar presente em tudo. Mas conhecer essa raiz e reconhecer que nós somos a base da arte brasileira para poder ocupar esses palcos, né? Tem uma atriz muito interessante, né? Que é a Grace Passou, a gente tenho visto algumas coisas dela, entrevistas. Inclusive, ela lançou um média-metragem sobre uma peça de teatro dela, em que o personagem é uma voz, né? E aí ela vai... O que que essa voz vai fazendo? Quando os estranhamentos que ela tem, as impressões que ela tem ao entrar no corpo de uma mulher negra. Então, assim, essa questão racial não tem mais como a gente fugir dela, achar que não vamos falar disso. Acho que é uma tendência a gente falar mais sobre isso, mas é uma busca que os grupos de teatro também têm que ter, eu penso, né? Os editais, eles têm que dar essa prioridade. Eu acho que nós temos que entrar nessas comunidades, onde as pessoas negras estão, né? Porque, infelizmente, há uma estatística, de que os negros ainda estão mais na classe C do que os brancos. Então, a gente precisa ocupar esses lugares, é isso que eu penso, assim. E principalmente continuar tratando essa ferida, que eu acho que vai levar alguns anos ainda. Tem gente muito assustada com essa. Tem gente que acha que é exagero, acha que a gente está depredando os espaços porque está manifestando contra o racismo. Mas só de eles acharem que isso é muito estranho já é um ponto positivo, porque a gente está tocando na ferida, né? Claro. Então, eu acho que as artes têm que passar por isso, e a gente tem que priorizar, colocar essas pessoas nesses espaços, convidá-las, né? Uhum. Porque tem muita gente maravilhosa que tá desperdiçada, assim, né? E, Uhum. enfim. E eu acho que existe uma grande dificuldade, eu particularmente vejo, da minha experiência como artista, eu vejo que a nossa arte é uma arte elitizada. A arte, de um modo geral, no nosso país e no mundo, ela é elitizada, ela não chega aos imigrantes, ela não chega à classe C, D, E, não chega às periferias, não chega às favelas. Quando ela chega com um viés social, não artístico, não formativo, mas um viés quase não, ele sai do viés político, ele quase entra no viés panfletário, né? Quando eu citei o Augusto Boal fez alguns projetos muito interessantes disso, né? E aí acabou entrando muito mais no viés social dentro do Brasil pela necessidade, mas acabou saindo do viés da formação profissional e artística, né, desses artistas negros, das artistas negras também, dos artistas pobres. O Caetano Veloso fala uma coisa que eu achei muito legal. O Brasil, que é um país de muita contradição. O Brasil é um país que a maioria é pobre, mas a maioria se acha rica. O Brasil é um país de maioria mestiça, maioria negra, mas que se acham brancos. Mas ele fala isso, que na verdade é porque no Brasil a pessoa ela é considerada por raça. Se, por exemplo, um negro ele tem uma condição social mais elevada, ele se acha não mais negro, se deixa de ser negro. E a quem é pobre, mesmo quando é branco, ele já é quase negro, né, de tão pobre. Né? Então, tem na música Haiti dele. Eu vi uma entrevista dele também com o André Trigueiro, que é sensacional. E ele falando desses aspectos. Então, eu vejo um problema de chegar à formação primeiro, sabe? Educacional, básica mesmo, já tanto artística quanto geral, cultural mesmo, de chegar a esses lugares, sabe? Porque a maioria da população brasileira está nesses lugares e essa arte e essa formação artística não chega nesses lugares, né? Sim. Quando a gente pensa então na interiorização, você está em Catalão, não existe nenhuma escola de teatro
profissionalizante ou minimamente profissionalizante para a formação artística de artistas do interior. Nem na cidade de Catalão, que é uma cidade grande, é uma macro-região, uma cidade rica, não existe. Quiçá em Anhanguera, que é do lado, que tem, sei lá, 3 mil habitantes, ou No menos. máximo. Sabe? Então, assim, então a gente não tem, quando a gente está falando de produção cultural, de acesso à produção cultural, de acesso à fruição cultural, nós estamos falando é a grande e maioria, sabe, da população, esmagadora da população mesmo, que não tem essa possibilidade de acesso. Aí não se consegue formar artistas. Não se formando artistas, também não se forma público. Então você não tem nem público, nem artista. Então você não tem nem público negro, nem artista negro assistindo. Né? E aí existe essa dificuldade, né? Então, assim, a gente precisa realmente começar a lutar pela acessibilidade de toda a população à cultura. A gente pensa, sabe por que as pessoas não gostam de... Não, as pessoas não gostam, as pessoas não têm acesso à cultura, é diferente. E quando elas têm acesso, infelizmente, elas têm acesso a coisas de baixa qualidade. Porque esses lugares não têm estrutura física, estrutura técnica para receber uma boa apresentação, né? Os artistas com qualidade eles acabam tendo que se limitar a apresentar em outros lugares ou fazer trabalhos artísticos e formativos em outros lugares que permitem pagar um pouco um cachê, e esses lugares não têm condições de fazer isso. Então a gente tem que começar a lutar principalmente para que a arte chegue. Então, assim, eu acho que a live, a gente conversando aqui, vendo que tem gente que entrou da Espanha, da Colômbia, o Rader, que está aqui acompanhando a gente de vários lugares, né, do Brasil que estão nos assistindo agora. Sim, a gente precisa começar a habitar esses lugares. E cada um que está assistindo fazer a parte mesmo, começar a cobrar, sabe, dos seus... Aí a arte começa a ser política. Você vê como um ato, né, uma conversa simples pode virar um grande ato político. Assim a gente pode começar a cobrar. A gente cobrando, nossa população cobrando um direito que é nosso, com certeza nós vamos ter grandes modificações, né, grandes alterações no escopo. Entrando um pouquinho mais específico na sua questão artística, né, de teatro político e tal, essa dramaturgia política, esse teatro político dos anos 70, dos anos da ditadura militar, para o teatro que existe agora, qual é a diferença? Existe um teatro político contemporâneo ou comparado com esse teatro político do Arena, do Teatro Exercício mais especificamente aqui, existe ou não? Como é o teatro político nesse momento? Essa pergunta é interessante, porque eu acho que. Eu acho não, né? A pesquisa mostra, assim, a bibliografia mesmo mostra que quando se queria fazer um teatro político nos anos 60 e nos anos 70, você estava bem ali no lugar da divisão. Você sabia o que você queria falar, você queria tratar de uma reforma agrária. O Arena mesmo que, por exemplo, eles não usam black tie em 58 e depois fazem o seminário de dramaturgia, né? Que foi onde a nossa dramaturgia, de certa forma, despontou, assim, ganhou mais força, com esse seminário do Arena. E ali eles falavam de uma favela, né, de pessoas pobres, mas tratavam de questões muito pontuais, questões de desigualdade, da classe operária, da luta de classes. Depois ele vai falar de Zumbi, a Arena conta Zumbi, né, que aí era um musical que trazia essa memória, né, de Zumbi dos Palmares. E quando a gente está passando pela questão da guerrilha, né, da luta armada, ele traz Tiradentes para frisar essa coisa, né, da luta armada que estava Uhum. acontecendo. E eu acho que essa diferença, talvez hoje a gente esteja mais em busca do que o Oficina faz, do que a Oficina buscou fazer ali, que era às vezes um existencialismo político, enfim. E eu acho que essa questão quando a gente vai fazer um teatro hoje, vai fazer um espetáculo, a gente tem essa consciência maior de que tudo é política. Então a gente está falando muito mais de racismo, ao mesmo tempo de classes, de questões de gênero, questões da militância mesmo LGBT, mas todas as coisas são mais permeáveis ali, sabe? Eu acho que elas são mais. Eu acho que elas estão um pouco diferenciadas disso, sabe? Acho que antes era uma coisa mais dividida. Uhum. Sim. Mas, assim, de certo modo, Dani, eu acho assim, de 2018 para cá, talvez de 2016 para cá, né, o teatro pós-golpe, vamos chamar assim, né, ou o teatro
pré-apocalíptico e pós-apocalíptico nacional. Nessa a A gente gente não vive. sabe se é pós ou pré, né? A gente não sabe exatamente, nós estamos vivendo. Quando a gente está aqui dentro da coisa, é mais difícil de avaliar. Mas muitas apresentações, muitas obras, a gente começou o Henrique aqui agora também, fazer uma manifestação, fazer política É o aqui. Guilherme ou o Henrique? É o Guilherme ou o Henrique. E aí começaram muitos grupos, né? Até o Alexandre Augusto e a Ana Cristina entraram aqui. Muitas obras do Zabriskie que tinham uma linguagem do clown, faziam um trabalho com teatro infanto-juvenil. Começaram a vir obras deles com cunho mais politizado, digamos assim. Eu acho que o termo seria mais, talvez, politizado e não político, né? Mas é indelicada também, com um teatro mais politizado. É impossível. A gente fez, por exemplo, o Doente Imaginário, do Molière, e é extremamente politizado. E o debate porque é um debate, na verdade, quase a gente pega todas as obras de arte, né? As dramaturgias, as grandes dramaturgias, elas estão fazendo debate politizado o tempo todo. O Príncipe da Indelicada é Hamlet, do Shakespeare. Sabe assim? E é integralmente o texto do Hamlet. E as pessoas, mas está falando de um debate político disso. Não, porque o Hamlet, porque Shakespeare escreveu o Hamlet já debatendo política no século XVI, na Idade Média. Sim. Isso está sempre em pauta, né? Esse debate, essas lutas por poderes, os golpes políticos, né? Essa trama que envolve, ela é uma trama da humanidade, né? Então ela está presente, inclusive, desde o início do teatro, né? Nas tragédias, nas comédias, né? A Greve do Sexo, por exemplo, É de muito interessante você Aristófanes. falar isso, porque é uma questão que o momento pede também, né? Depois de 2016, eu particularmente não sei mais o que a gente é, assim, né? A gente teve uma pequena primavera ali, a coisa dos fundos de arte e cultura também, né? E a gente está numa crise, assim, que pede essa voz mais politizada, né? Acho que é como você frisou bem. E antes, eu falo que tem essa pequena diferença, porque antes você tinha grupos muito bem demarcados, né? Ali esse teatro. Então eu faço um teatro de estudante, eu faço o teatro de arena, tem essa característica específica. Hoje a gente está mais no meio dessa loucura toda, mas eu acho que sim, abordando muito, permeando essas questões políticas, né? Uhum. É porque eu acho que é como você disse, o existencialismo político do Zé Celso, né, permeia muito, Que que vem ainda do é. Sartre, né? Tem muita Sim, essa coisa. sim. Eu acho assim que a gente vem nesse movimento artístico, né, acontecendo muito. Inclusive quando as pessoas dizem, não faço um teatro político, ela está sem fazer, imediatamente ela já faz política. Ela está dizendo que ela está tomando um determinado, inclusive, partido de isenção. Né? Se é que é Exatamente. possível É existir o isenção. isentão, né? O isentão, se é que isso é possível. O Evandro, inclusive, citando que o próprio Galpão, que é um dos principais grupos de teatro do Brasil, um dos mais antigos, mais tradicionais do nosso país, ele também teve os novos espetáculos deles, possuem esse viés mais existencialista politicamente falando, mais politizado, né? Mais de enfrentamento social. Tem aqui Ferreira Gretchen, que eu acho que não é a Gretchen, dizendo: oi, vizinho. Deve Ah, é a ser. Gretchen, olha ela. A Gretchen tá aí, né? Piripiri, piripiri. E, Gretchen, mulher, a cantora. e entrou uns cachorros também aí no meio. Aí. Deve ser Deve os cachorros da ser. Gretchen, inclusive. Acho que são as minhas mesmo. Então, a gente tem. Eu acho que esses movimentos culturais, esses movimentos artísticos. E é uma coisa que a gente tem que pensar: que a arte ela reflete o tempo em que ela vive. Né? O tempo em que ela acontece. Ela reflete isso que está acontecendo nesse momento. É impossível não refletir. O artista ele está ali, ele é tanto uma esponja de tudo que está acontecendo no momento, com sua sensibilidade, e é até perigoso isso, porque ele está pegando tudo que está acontecendo em todos os lugares, ao passo que ele também é um grande espelho refletindo tudo isso. Né, jogando para fora. E quando a gente leva ao existencialismo, é essa coisa sartriana, a náusea sartriana, né? O artista está colocando para fora todas essas angústias, né? Ele expurga, né? É uma das funções, inclusive, do ator, do artista de teatro, fazer isso, né? O teatro grego, quando ele foi concebido, em que ele se colocava até como religião, né, como um movimento religioso no período, o artista, o protagonista, o herói trágico, ele tinha a função de expurgar os sentimentos daquela comunidade toda. Né? Então, o artista continua ainda nesse ato generoso,
se colocando a serviço da sua sociedade, da sua comunidade, para sabe, expurgar esses sentimentos e para debater. Muito pelo contrário, eu não vejo. Pode ser que tenham artistas que se posicionam donos da razão. Eu acho que existem, não estou colocando todo mundo, mas eu acho que a maioria dos artistas não se coloca. Pelo contrário, a gente faz na nossa obra de arte o debate, inclusive, dessas coisas que nós temos dúvidas, né? Dessas coisas que estão nos incomodando. Então a gente coloca isso em prática, em cena. São questões para nós mesmo, né? E você falou do Galpão, é interessante que no Nós, eu até estava vendo uma live deles falando sobre o processo e como as pessoas achavam que o personagem da Teuda, porque ela é retirada por um grupo, né? Ela é expulsa, assim. E eles associaram isso muito com a Dilma, a questão do impeachment, e na live eles falavam, não, assim, a gente não pensou nisso, né? Mas o público lê, né? O público sabe Uhum. ler, entender que isso Uhum. tá muito refletido. Eu acho que o incômodo é que as pessoas têm quando veem questão de sexualidade, questão de racismo, várias questões, né? No teatro, acho que elas se incomodam porque elas estão entendendo mesmo, sabe? Acho que é o Uhum. processo também e essa reação é por isso, né? Inevitável. Claro, é uma relação, é o que o Stanislavski chama de empatia. O espectador se vê no lugar da personagem Sim. e ela pode concordar ou E ninguém discordar, quer se ver racista, ninguém quer se claro, ver machista, né? violento, Então, cruel. jamais, E aí vem todas essas questões, né? É uma coisa também, a arte também tem essa função de colocar o espectador em risco também, né? Coloca tanto o artista em risco, o artista para mim está sempre em risco, né? Quando Uhum. ele está, principalmente nas artes cênicas, que são artes da efemeridade, né? Do acontecimento presente, ele está em risco ali diário e constante. Essa coisa também, engraçado, do Mercúrio, você acompanhou, a gente fazia textos. Todos os textos do Mercúrio eram textos clássicos, eram textos do Shakespeare, de Fernando Sim, Pessoa, verdade. Sócrates. E aí não tinha, por exemplo, tem pessoas que foram conversar e falaram, nossa, mas naquele momento que vocês fizeram o discurso do Temer, de que discurso do Temer? Não, não era, o discurso era do Claudius na peça Hamlet. Ah, mas naquele Sim, momento que vocês fazem uma coisa muito social, vai falar, não, aquela era uma poesia do Fernando Pessoa da década de 20, do século passado. exatamente. É claro que parece que os questionamentos ainda são muito atuais. Significa que a nossa humanidade evoluiu muito pouco sobre isso, né? Que Uhum. talvez nós tenhamos debatido muito pouco ou que todo esse conhecimento artístico e cultural não tenha chegado à maioria das pessoas. O que é uma constatação para mim até mais grave, sabe? De Com quanto certeza. a gente ainda é elitista, a gente ainda está nesse lugar. Qual é o futuro do teatro, o futuro da política no pós-pandemia? Né? Qual é o novo normal da arte, qual é o novo normal da política a partir de agora, Dani Boy, Daniel Pires? Agora eu vou desligar, vou fugir, tô brincando. Porque essa pergunta, assim, tá sendo uma questão, né, para todos nós. Porque eu acho que o teatro não vai ser o mesmo e a gente tem que começar a pensar, né? Você falava na live com a Kaline, com o Rafa, sobre a questão da acessibilidade, né? A gente fala que a internet é acessível, mas talvez ela não seja tanto, né? Nas periferias, a população negra, de que forma que a gente está atingindo, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que repensar, como que, inclusive, a gente vai enfrentar em Goiânia a questão do público, porque acho que nem 2% da população de Goiânia vai ao teatro, né? A gente tem Uhum, essa falta de público mesmo assim, a gente tem que refletir sobre no que isso se refere a nós. E a questão política, eu acho que a gente está numa panelinha de pressão, sabe? Acho que muita coisa vai emergir, assim, a gente pode viver uma nova efervescência. Eu falo muito de efervescência, né, no trabalho, assim, porque uhum, foi isso que a gente teve, né? Era uma questão, assim, dos movimentos sociais, a gente vai buscar o direito à terra, a gente vai falar de desigualdade, e de um outro lado também uma direita raivosa se organizando para que desse um golpe militar. Então era essa uhum, efervescência. Eu acho que a gente está num momento assim que não é igual, ele tem suas especificidades, assim, né? Mas ele é uma efervescência que a gente está vivendo e que vai despontar depois da uhum. pandemia. Eu acho que novos capítulos virão, assim. Virão. E uma outra coisa, o que que você tem feito, por exemplo, assim, sobre a arte, e tal? O que que você tem visto nessa quarentena, nesse isolamento social?
né, que você inclusive pode sugerir para a galera que está nos assistindo agora, nas nossas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, YouTube. O que você tem, que você pode sugerir para as pessoas de leituras? Sim. Eu tô nessa fase, assim, né, de terminar a dissertação de mestrado e, assim, eu até indico esse livro, Teatro e Política, que fala um pouco sobre a trajetória do Arena, Oficina Uhum, e Opinião, do que é esse teatro político brasileiro, né? Filmes, a gente tem compartilhado boas indicações, né? uhum, E eu acho que essa questão de existencialismo, ela é muito forte para nós agora, existencialismo político. Então eu indico aí filmes do Bergman, uhum. pensar esse inconsciente coletivo que está se projetando agora, né? Uhum. Bergman, de quando é, para a gente saber? Ah, década de 50, 60, 70, até. Uhum. E pela Mas internet? tem um filme que eu acho que eu sempre indico, que é A Hora do Lobo, que eu gosto muito ali da Uhum, questão inconsciente. uhum. E pela internet de teatro, assim, o que que você sugere para as pessoas está acontecendo? Por exemplo, agora está acontecendo uma live de amigos lá do Ceará, estão fazendo uma apresentação ao vivo de um espetáculo deles, a Companhia Prisma de Artes, acontecendo muita coisa legal. Você tem visto algum galpão, você citou, né? Que é que tem Sim. produzido coisas É, interessantes. o Galpão tá com. Se eu não me engano, Nós ainda tá no YouTube. Por exemplo, não tive a oportunidade de assistir em Goiânia, porque eu não estava. E eu assisti, Uhum, assim, né, pela internet. De Tempos Somos, eles estão com alguns espetáculos. O uhum, Sesc ao Vivo tá fazendo uns trabalhos muito bacanas também. Ontem teve até um texto do Matheus Nastergalli, ele uhum, apresentou e tudo mais. Acho que são esses que eu me lembro. Oficina também, estava fazendo algumas uhum. sessões, Tá aqui ao vivo, inclusive apareceu sessões. agora, inclusive, numa live. Apareceu, verdade. Então, assim, eu acho que eu recomendo mesmo de seguir grupos de teatro, de seguir a OPS, seguir grupos, não só aquilo que a gente já conhece, né? Não só Uhum, artistas que já são reconhecidos, mas de pensar não só os artistas, inclusive os amigos que estão entrando aí, de como que a gente pode fomentar a uhum, arte nas nossas vidas e na vida dos nossos, né? Com essa coisa uhum. transformadora que. Ótimo, vamos fazer essa campanha, aproveitar, todo mundo tá entrando aí, ó. Gente, vamos seguir, segue a OPS, mas vamos seguir também vários outros grupos de teatro, Sim. E artistas, de teatro de pensar, João, música. sim, o Evandro até falou que da Grace passou, pensar nesses artistas negros também, né? Pessoas Uhum, que a gente está falando tanto de racismo e a gente tem que dar voz para essas pessoas, né? uhum, Ouvi-las, ver o que elas têm para dizer também. uhum. Excelente, excelente. Eu vou fazer uma leitura, falando de existencialismo, de um trecho, de uma pequena fala, de Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre, o texto do personagem Garcin, assim que ele chega, não sei se eu posso falar, né, que eu vou dar um spoiler, se eu falar, mas eu vou falar. Porque esse texto, Entre Quatro Paredes, é o que dá origem à expressão, famosa expressão, o inferno são os outros. Né? Garcin chega no inferno e está conversando com o que seria o carrasco, né? A pessoa anfitrião que o recebe. E aí ele pergunta para ele, o confiante pergunta, de que você está falando? Ele fala, de suas pálpebras. Nós batíamos as pálpebras. Chamava-se a isso piscar. Um pequeno relâmpago negro, uma cortina que cai e se ergue. Deu-se a interrupção. Os olhos se umedecem, o mundo se aniquila. Não pode imaginar como era refrescante. 4.000 repousos por hora. 4.000 pequenas evasões. 4.000, digo eu. Como é? Então vou viver sem pálpebras. Não, não se faça de bobo. Sem pálpebras. Sem sono é a mesma coisa. Nunca mais hei de dormir. Como poderei me tolerar? Trate de responder. Faça um esforço. Eu tenho um caráter implicante, como vê, e tenho o costume de implicar comigo mesmo. Mas não posso estar implicando sem parar. Por lá havia as noites. Eu dormia. Eu tinha um sono leve. Em compensação, sonhava coisas simples. Havia uma campina. Uma campina, nada mais. Eu sonhava que estava passeando por ela. É de dia agora? Eu escolhi esse trecho, Dani, porque acho que é uma coisa. Primeiro, assim, a gente está falando de existencialismo político, está falando de algo Sim. que é muito sartreano. Nós estamos vivendo uma era de pessoas extremamente conectadas em telas, em que os dias e as noites não fazem diferença. Hoje eu demorei a entender que era feriado, porque estamos vivendo uma quarentena e isolamento social, então feriados e dias úteis para nós aqui têm sido indiferentes.
né, nesses lugares. A gente tem vivido tendo que se conviver consigo mesmo, conosco mesmo, né? Então, o que você sugere para que as pessoas possam conviver consigo mesmas? A gente está quase encerrando aqui a nossa transmissão. O que você sugere para que as pessoas possam viver melhor consigo mesmas, Dani? Eu acho que a gente tem que viver agora uma ampliação do consciente e também do inconsciente, sabe? Saber o que que é esse inconsciente coletivo, o que está por detrás do que a gente pensa e procurar refletir sobre isso, sobre mudanças, né? Sobre avanços, sobre e aquilo que a Uhum, gente quer ser como indivíduo e como sociedade depois desse período. Acho que é uhum, propício, apesar de difícil, é propício para isso, né? uhum, com certeza. Eu acho que uma das nossas missões, a gente escolheu fazer a live aqui na Ops, inclusive, porque é uma maneira de conectar com amigos, com artistas, com colegas, com público, conhecer novas pessoas, né? É, compartilhar os momentos, compartilhar o conhecimento, tentar dinamizar a arte, sabe? Fazer um esforço de levar a arte para diferentes ambientes, sabe? Assim, inclusive de propor que a arte ela pode acontecer, sabe? Em vários lugares, que a gente pode conseguir produzir a arte em qualquer lugar. Eugênio Barba falou uma coisa muito interessante numa das lives que ele fez. Eugênio Barba, que é um dos maiores nomes, né, vivos da história do teatro. E ele falou uma coisa muito legal quando perguntaram para ele se pode se fazer teatro online. Ele falou assim: pode ser feito teatro em qualquer lugar, desde que o artista tenha necessidade e precisa fazer, pode-se fazer teatro até no inferno, né? Então, assim, o artista. Faremos Sim, em então assim, a todos os gente lugares. precisa, e para fazer isso, nós precisamos principalmente, a gente precisa de duas coisas para que a arte aconteça, que o teatro aconteça: do ator e do espectador, de alguém que esteja assistindo. Que seja através dessa tela, que seja com esses amigos, com a Gretchen vizinha que entrou para te assistir aí, sabe? Maravilhosa. Inclusive, convida ela para assistir o experimento cênico que você participou com a Sim, gente, né? A gente fez um experimento cênico, está disponível no nosso YouTube. sim, sim. CIA Teatral Ops com dois Os, entra lá que a gente disponibilizou o experimento cênico que a gente fez especificamente agora durante essa quarentena, né? Fala um pouco de como foi a experiência também desse experimento cênico. Foi assim, no início eu achei desafiante, porque é uma readaptação que a gente está vivendo, né? Essa coisa de lidar com a câmera, de se ver, né? De se olhar também. E eu acho que foi um processo artístico de uma forma que eu não imaginei que seria possível, sabe? A gente realmente viveu um processo contínuo, né, ali de criação, e dentro das nossas casas, né, em quarentena. Então foi muito bacana, o resultado é maravilhoso. Eu convido realmente que todo mundo se disponha a assistir, né, Uhum. E o esse contato trabalho. com artistas de diferentes localidades. Isso é legal, porque talvez se fosse presencial, muita coisa a gente não estaria fazendo, né? Uhum. Com tantas pessoas de tantos lugares. Uhum. Isso eu acho fantástico, assim. Conheci gente muito maravilhosa, a Flor, a Lola, o Antônio, que a gente já teve algum contato, né, aqui no Brasil. Então, é muito bacana, assim. Uhum, que legal, a Jaqueline assistiu, ó, ficou muito legal esse trabalho. Então compartilha, Sim, Jaqueline. A gente está postando muita coisa aqui ela mesmo. fez teatro comigo em catalão, então Uhum. tem uma galera aí que já sabe Ah, disso maravilha. tem tempo. E a gente vai voltar a fazer muitas coisas em catalão também com a Indelicada a partir de agora, né? A gente vai tá fazendo alguns projetos desenvolvendo coisas interessantes, inclusive online, né? A gente vai começar a desenvolver algumas coisas com a Indelicada lá também, né? Que tá aí, aproveito para convidar a seguirem também a página da @Indelicada Cia Teatral, que está nos assistindo. O Lino entrou, seria excelente, hein? Pô, o Ah, Lino e o Evandro agora sair discutindo correndo e política, deixar eles aqui. deixa eles aqui, falta só poucos, falta 5 minutos, mas eu acho que não sei se eles aguentam 5 minutos juntos, debatendo teatro e política juntos ali, não. Eu acho que eles vão ficar, eles vão sair antes das pessoas estarem aqui conosco. É, Sim. e em catalão, o que está acontecendo? Quais são assim, as perspectivas aí em catalão da arte, da cultura? O que está rolando aí para esse pós-pandemia? O que você acha? Como é que vai ser Aham. no interior Olha, goiano? eu acabo, em catalão, eu acabo puxando uma sardinha, assim, para uma instituição muito importante que a gente tem, que é a Fundação Cultural, né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar em 2017. A Patrícia está à frente fazendo um trabalho, assim, muito bacana. E é um trabalho muito digno, né? Onde pessoas
tem a oportunidade de fazer mais de 20 oficinas gratuitas, né? Isso, assim, você não vê em toda a cidade do interior. Então, é muito bacana, assim. Eles estão, inclusive, restaurando o prédio da Fundação Cultural. Uhum. E é isso. Eu creio que Congadas, infelizmente, talvez a gente não tenha, né, em outubro, que é uma coisa tradicional, assim. E é isso. Espero que a gente possa trazer teatro, mais teatro, né, para Catalão. Oi, Henrique! Fala oi, meu amor. Olha lá, todo mundo confundiu seu nome no início. Esse aqui é o Henrique, que foi chamado de Guilherme pelo neném e espalhado fake news do seu nome. Ah, tá abrindo a bocona. Aí eu coloquei o Henrique no fim, que é para poder chamar mais gente depois para Isso, assistir as lives, viu, Dani? Fica só vendo essa minha cara barbuda e feia. é Eu tenho que verdade. mostrar uma coisa bonita para as pessoas também. Dani, muito obrigado pela sua presença conosco aqui nas nossas Obrigado. conexões cênicas, por ter aceitado o convite, por ser um companheiro da Companhia Teatral Ops, né? Foi muito legal ter você no nosso processo do Sonho de A Noite de Verão. Foi muito enriquecedor Também. de participar também aí, de ter você participando do processo do Mercúrio Retrógrado que eu dirigi e atuei da Indelicada, e de sermos aí parceiros, de estar trocando ideias sobre filmes, sobre livros, Sim. sobre arte, sobre cultura. Um prazerzão, e fique à vontade para dizer aí as suas considerações finais para essa nossa conexão. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha lido mais cedo, da Lilia Schwartz, que é uma socióloga que discute racismo e tal, e ela falando que o autoritarismo não é contemporâneo, né? Então, acho que a gente tem que lutar contra isso, vai ter que atravessar por essas questões, elas permeiam o nosso trabalho, assim. E é isso, agradecer essa oportunidade de estar aqui. A CEOPS é assim muito importante na minha vida, na minha formação assim como artista. E é muito bacana compor esses processos com vocês. Bom, acho que é isso. Agradecer a todo mundo que entrou também. Maravilha. Obrigado, Dani. Sigam nossas páginas. O vídeo vai ficar disponível no nosso IGTV, daqui do Instagram, no Facebook e no YouTube também. Logo mais estará disponível aí para todos os canais, para quem quiser assistir, rever, compartilhar. E estejam sempre convidados a assistir às nossas lives todas as terças e quintas, com diferentes temas, com diferentes convidados, abordando vários assuntos. Sintam-se à vontade, sintam à vontade para compartilhar, para convidar, para dar ideia de debate, para dar ideia de tema, e até para quem sabe conversar conosco também. Quem tiver interessado, está assistindo a gente, quiser vir conversar, sinta-se convidado. Dani, um abraço, um beijão, fique em Tchau, tchau. casa, Beijo, fique gente. bem, se cuida, se sair, use máscara, por favor, e até Na mais. próxima eu quero o Henrique aqui. Ah, desse lado, sim. Vai estar lá em catalão, né, Henrique? Tchau. Tchau. Tchau.